Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo. Hoje nós vamos falar sobre pacificadores. Nós estaremos lendo apenas um versículo no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças ou sobre os bem-aventurados. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós clamamos a Ti agora pela Tua bênção para esse estudo que vamos falar. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, nos dando pleno entendimento daquilo que o Senhor nos está ensinando através desse capítulo 5 de Mateus, nas bem-aventuranças. Ajuda-nos, ó Pai, a entender e a praticar aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Nós oramos e clamamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, hoje nós vamos falar sobre pacificadores. Então, lá nas bem-aventuranças, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus está falando ali no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 9 apenas, que nós vamos ler, que diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu poderia dizer assim, mais do que felizes são os que promovem a paz, porque serão conhecidos, nomeados como geração divina, DNA celestial, descendência do Criador, do Pai, do Elohim, do El Shaddai, o Todo-Poderoso. É isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Os pacificadores são os que promovem a paz, que empenham, lutam pela paz, que serão chamados, nomeados, conhecidos, destacados como filhos de Deus, como povo celestial. Esse povo é aquele que promove a paz, que luta pela paz, que prega e vive a paz. A pessoa que professa crer em Deus, mas que não promove a paz, não é pacificadora. É conhecida por todos apenas como uma pessoa religiosa radical. E mais nada. Não é? Não como filho de Deus. Infelizmente. Se você diz que crê em Deus, que segue a Deus e principalmente que tem Jesus e segue Jesus, mas não promove a paz, você está apenas seguindo uma religião e denominação, não Jesus. Pacificador é todo o que estabelece a paz, que busca apaziguar, tranquilizar, aliviar, melhorar, nunca, jamais piorar. Será que nós estamos entendendo isso? Como que é sério, não é? O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele é um profeta messiânico, ele fala assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus é o Príncipe da Paz. Logo, quem tem Jesus e professa ter Jesus, tem o Príncipe da Paz. Ou então, essa pessoa que tem o Príncipe da Paz, que é Jesus, ela promove a paz, ela emana paz, ela transmite paz, ela prega paz, ela vive a paz. Essa pessoa é uma pessoa pacificadora, ou um pacificador que prega, que ministra, que emana a paz. Preste atenção nisso aqui. O inimigo de Deus ou de qualquer pessoa promove a confusão,
a discórdia, a intriga, a rebelião, a divisão, a perturbação, a inimizade, a guerra. Agora, o Filho de Deus promove a paz, o acordo, o perdão, a misericórdia, a reconciliação, a restauração, porque ele é de paz, porque ele é pacificador. Então nós vimos lá em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como é que os outros nos veem? Nos chamam, dão nomes a nós, como pacificadores, como filhos de Deus, ou como apenas religiosos, igrejeiros, e aqueles que promovem confusão, creem em Deus, mas que não pregam a paz, que às vezes são aborrecidos, inconsequentes e que não conseguem promover a paz. Olha que coisa interessante. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, ele escreve dizendo o seguinte sobre as obras da carne, o fruto do Espírito. No Gálatas 5, 22, ele fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas ele começa dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, vírgula, alegria, vírgula, paz. E continua, mas eu quero parar aqui na paz, porque paz é um fruto do Espírito. Paz é um fruto do Espírito. Pacificador é quem promove a paz. Logo, o pacificador tem o fruto do Espírito, que é também paz. Existem milhares de crentes que não são pacificadores. Gostam de uma intriga, de uma confusão, de uma perturbação e de ir resolver um problema na confusão, não é? Não promovem a paz, são de confusão, de retaliação, de guerra e não de paz. Mas nós precisamos lembrar que paz é um fruto do Espírito. Agora, olha que coisa séria. Mateus capítulo 7, versículo 20, fala assim: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis, não é? É pelos frutos que somos conhecidos por Deus, principalmente, e pelos que têm discernimento de espírito, que somos filhos de Deus. É pelos frutos, não é pelos dons, não é pelos talentos, não é pelas obras, pela excelência no que faz, mas é pelo Espírito, pelo fruto do Espírito, que é paz. Pelos frutos os conhecereis. E olha que coisa séria. Nesse mesmo capítulo 7, de 21 a 23, fala assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais
a iniquidade. Porque não é pelos dons, nem pelos talentos, nem pelas obras, nem pelas performances que seremos conhecidos, considerados, aprovados como filhos de Deus, mas pelos frutos. Mateus 7:20 fala: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Gálatas 5:22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Vou parar aqui na paz. Perdão, paz. O fruto do Espírito é paz. Pelos frutos o conhecereis. E o fruto do Espírito é paz. Mateus 5:9 fala: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados, identificados como filhos de Deus. O pacificador é filho de Deus. O pacificador, que é filho de Deus, promove a paz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, do versículo 17 a 21, ele fala assim, no 17: não torneis a ninguém mal por mal. A pessoa te fez um mal, não retribua com o mal. É isso que ele está dizendo. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Esforça-te para ser bom, para ser de paz, para promover a paz. Vou repetir o versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Versículo 18 fala: se possível, o quanto depender de vós, de você, de mim, de nós, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Com todos. Até com essa pessoa que você está lembrando aí agora, que é difícil ter. Se possível, o quanto depender de você, de mim, de nós, de vós, tende paz com todos os homens. Porque paz é um fruto do Espírito. E é pelos frutos que nós somos conhecidos. Não é pelos dons, nem pelos talentos, nem pelas obras. O versículo 19 fala: não vos vingueis a vós mesmos. Não seja vingador. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Ou seja, lá em Efésios capítulo 4, versículo 16, fala: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não fique alimentando essa ira, não fique remoendo essa ira, mantendo essa ira, passando essa ira para outras pessoas, infernizando os outros com a ira. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança, o juízo, a justiça pertence a mim. Não a nós, não a ninguém. Aqui é o Senhor, está falando, pertence a mim. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então deixa com o Senhor. Coloque nas mãos do Senhor. Porque Ele fará justiça, Ele fará juízo. Porque quando eu resolvo fazer juízo, Ele me deixa sozinho para resolver isso. E aí eu vou sofrer as consequências da minha inconsequência, da minha inconveniência. Estão entendendo, amados? Se nós temos Jesus, nós precisamos seguir os seus ensinamentos, viver os seus ensinamentos. E o versículo 20, ele fala: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Você será abençoado, purificado e cheio do poder de Deus. Aí o versículo 21, ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem.
Para de ser um religioso radical e seja um servo de Deus verdadeiro, um crente verdadeiro, que seja conhecido não como religioso chato, ignorante, mas como filho de Deus. Será que nós estamos entendendo isso? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mateus 5:9 fala, lá nas bem-aventuranças, lá no Sermão do Monte, Jesus ensinando aos seus discípulos e ao povo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados, identificados, conhecidos, taxados como filhos de Deus. Seguir a Jesus, ter Jesus, viver Jesus, é seguir e viver os seus ensinamentos, o seu evangelho, o sermão do monte, lá no capítulo 5 do evangelho de Mateus. Nós precisamos ler esse capítulo 5 todos os dias para ver se nós aprendemos realmente a ser conhecidos como filhos de Deus. Seguir a Jesus, ter Jesus, viver Jesus, é seguir os seus ensinamentos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude para que nós sejamos pacificadores e não encrenqueiros na obra de Deus. Vamos ser pacificadores, para sermos identificados e conhecidos como filhos de Deus. Filhos de Deus. E vamos lembrar que a paz é um fruto do Espírito. Nós não seremos justificados pelos dons, pelos talentos, nem pelas obras, mas pelos frutos. Pelos vossos frutos, pelos seus frutos, o conhecereis. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.